Meus amigos, o assunto dessa semana é publicação de páginas na internet. E publicar uma página na internet, colocá-la disponível para qualquer um no mundo inteiro consiga acessar, é basicamente copiar essa página para um servidor. Então, eu acho que antes da gente ver na prática um exemplo de como a gente pode fazer isso, é importante que a gente entenda o que é um servidor, né? Será que um servidor é um hardware diferente? Será que ele tem uma conexão diferente? Será que ele tem softwares diferentes? Na verdade, é um conjunto de coisas. Talvez o hardware seja o menos importante, mas é um conjunto de coisas que fazem um computador se transformar em um servidor da internet, né? É um hardware diferente? Não necessariamente diferente, mas normalmente é um hardware com maior poder de processamento, porque ele vai ter que atender múltiplas conexões, dependendo do tipo de servidor. Servidor de disco, por exemplo, vai ter que ter mais espaço em disco, vai ter que ter um disco mais rápido para não haver gargalos no acesso aos arquivos. Se for um servidor de internet, uma conexão de internet mais rápida, mas nada impede que o seu computador pessoal, do ponto de vista de hardware, se transforme em um servidor. Tá? Então não tem nada estruturalmente diferente num servidor do ponto de vista do hardware. É mais quantidade, é mais velocidade, capacidade para aumentar o desempenho, porque normalmente o servidor é uma máquina crítica, uma máquina que você precisa de um desempenho melhor. E você precisa que ele tenha disponibilidade, você precisa que ele não. É muito importante que ele continue funcionando sempre, né? Ele tenha a probabilidade de ter um problema de hardware menor. Então, muitas vezes nos servidores a gente tem circuitos redundantes. Então, assim, a gente tem duas fontes ou mais de um disco de backup, disco que se um disco falhar, o outro tem a cópia de tudo e continua funcionando. Então, a gente tem essas coisas nos servidores do ponto de vista de hardware. Se você jogar na internet servidor, você vai ver algumas coisas como isso daqui, né? Normalmente são mais caras, as máquinas que são indicadas para servidor, e às vezes vão ver esse tipo de coisa aqui, que é um gabinete diferente para o computador, porque é um gabinete de hack, né? Esse computador aqui não é feito para você colocar em cima de uma mesa, mas sim para você colocar num rack, né? O que é um rack? Vamos colocar aqui, vamos ver se a gente consegue uma foto. Aqui são servidores de hack, eu queria a foto do hack mesmo, isso aqui é um hack. Tá? Então, esses modelos de gabinete aqui, o computador que tem aqui dentro, assim, conceitualmente, ele essencialmente é a mesma coisa do computador que a gente tem num gabinete em cima de uma mesa. Mas o gabinete em si, ele é feito de um tamanho padrão que você consegue aparafusar num móvel tipo esse daqui, que é um rack. E é comum os servidores ficarem em racks, né? Os servidores ficam ligados 24 horas, normalmente não é necessário que as pessoas não é necessário e não é desejado que as pessoas fiquem utilizando diretamente os servidores, eles ficam lá exclusivamente para servir, para oferecer algum serviço para a rede, né? Ou arquivo, ou página da internet, que é o nosso caso, e etc. Né? Então, assim, computadores melhores são bons para onde se colocar um servidor, mas não necessariamente. Você precisa de uma conexão diferente? Não sei, depende. Depende do tipo de servidor que você está querendo construir. Né? Basicamente, se você quer um servidor de produção, você quer que o servidor seja acessado no mundo inteiro, você vai precisar de uma conexão que seja acessível no mundo inteiro. Se você tem um servidor de teste que vai ser utilizado só dentro da sua empresa, você pode colocar o seu servidor dentro de uma intranet, que é acessível só dentro da empresa. Se você está trabalhando sozinho, por exemplo, fazendo curso de desenvolvimento web, e precisa testar as coisas com um servidor, você pode colocar o servidor dentro da sua rede, dentro do seu computador, e o servidor vai funcionar. Tá? É lógico que as pessoas não vão conseguir acessar esse servidor de outra rede, por exemplo. Eu estou aqui na minha rede local da minha casa aqui. Então, eu tenho um servidor instalado aqui nesse computador que eu estou usando para gravar esse vídeo, mas as pessoas não vão conseguir acessar serviços desse servidor, porque a minha conexão é restrita à minha rede local aqui. Então, se eu quiser um servidor de verdade, eu vou precisar ter uma conexão na internet que seja acessível no mundo inteiro. Se eu quiser que o mundo inteiro possa acessar a minha
a minha rede, tá? E aí o último ponto eu preciso de um software diferente. Eu acho que esse aqui é o ponto-chave, tá? Você tem um servidor, você tem que ter instalado um software diferente, um software que vai oferecer aquele serviço que você está querendo oferecer. Então, por exemplo, no nosso caso de desenvolvimento web, a gente vai precisar de um servidor de HTTP. No caso, o mais utilizado, o mais comum, mais frequente, é o Apache. Então, eu vou precisar ter nesse computador o Apache instalado, ou outros servidores, existem outros servidores, Tomcat, tem outros servidores, mas eu vou precisar ter um servidor instalado na minha máquina. Então, publicar uma página na internet é basicamente copiar os arquivos necessários, né, os arquivos que compõem aquela página, que compõem aquele site, para um servidor, tá? Normalmente os servidores eles não têm acesso ao disco inteiro, eles têm uma coisa que a gente chama de root directory, o diretório raiz daquele servidor. Então você tem que copiar os seus arquivos para uma pasta especial, para um diretório especial dentro do servidor, que é o diretório de páginas que aquele servidor tá trabalhando. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu servidor Apache instalado aqui, eu consigo ver o que o Apache está instalado, por exemplo, através desse comando aqui no meu Linux, netstat. Então ele me mostra aqui que o Apache está escutando a porta 80 nesse computador aqui, que é a porta do HTTP, que é a porta das páginas da internet, a porta utilizada para www. Né? Então o que acontece? Todas as requisições, todas as mensagens que chegam pela internet identificadas por essa porta 80 aqui, por esse número 80, que é o número da porta, o meu sistema operacional vai encaminhar essa mensagem para esse programa aqui, que é o Apache, que é o servidor, que fica rodando o tempo inteiro. A gente, por exemplo, se eu pedir aqui ls, que é, ou melhor, ps, que é a lista dos processos, menos ax para serem todos os processos. Se eu vou pedir para acho que assim ele pagina, more, eu acho, more, ele pagina. Se eu olhar aqui, eu tenho um Apache, tem que prestar atenção aqui para não passar. Esses são os processos que estão sendo executados no meu computador. E eu vou ter em algum lugar aqui, ó, na verdade eu tenho várias instâncias do Apache sendo executadas no meu computador, e esse Apache está, esses processos aí do Apache, eles estão escutando a porta 80. Então quando chega uma mensagem na porta 80 é passado para esse software, para esse processo, o Apache. Tá? Então, se eu me conectar no meu próprio computador, por exemplo, eu posso digitar o IP do meu computador se eu quiser, tá? Isso aí vale para qualquer computador. Então, se eu souber o IP do meu computador, eu posso descobrir o IP, ifconfig. Eu posso descobrir o IP, por exemplo, na minha rede local aqui, minha wireless network aqui, esse W de wireless. O meu IP é esse daqui, 92.168.0.160. Então, se eu digitar isso aqui, 192.168.0.160, eu vou me conectar nesse computador que tem esse endereço, que por acaso é o meu computador. Tá? Então, se eu fizer isso, eu estou me conectando no meu computador que está com o Apache instalado. Então, o Apache respondeu com uma página padrão, com a página index, que é a página quando eu não especifico a página. Ele devolveu para o meu navegador via rede agora. Tá? É diferente de quando eu acesso direto do disco. A gente está fazendo assim até agora, né? Eu vou lá na minha pasta e carrego aqui index.html. Quando eu faço isso, eu estou acessando o arquivo direto do disco, não está passando pelo servidor, não está passando pelo Apache. O Apache não tem nenhum trabalho nessa história aqui. Quando eu digito o endereço aqui do computador, aí o meu navegador está mandando uma página para esse computador, que no caso é o próprio computador, esse computador aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo, mas agora eu estou
passando uma mensagem de mim para mim mesmo, né? Desse computador para esse computador mesmo, pela porta 80, e é o Apache que está respondendo. Tá? Uma outra forma de eu fazer isso, quando eu estou no mesmo computador, quando eu quero me conectar no mesmo computador, isso é bastante comum, é tão comum que tem um nome especial para isso, né? É localhost. Localhost eu estou dizendo, eu quero me conectar no próprio computador onde eu estou digitando esse localhost aqui. Então é a mesma coisa que digitar o endereço. Tá? A diferença é que, se você digitar um endereço, você pode se conectar num computador remoto, diferente do onde eu estou trabalhando, né? Desde que esse computador esteja acessível, né? Esse endereço aqui seja roteável, eu consiga chegar nele com esse endereço aqui. Mas aí eu consigo conectar em qualquer computador. Agora, quando eu quero conectar no mesmo computador onde eu estou trabalhando, eu posso usar esse shortcut aqui, esse apelido aqui, localhost. Tá? Então, isso aqui significa que o meu computador está com a Apache instalado, que está funcionando corretamente, e ele me diz aqui, se eu não me engano, nessa página inicial ele já dá, qual é o meu document root. Então ele fala aqui, ó, document root. Então ele fala aqui onde que eu tenho que colocar os documentos para o Apache conseguir servir, para o Apache conseguir ler, né? Então, ele fala aqui, ó, var www.html. Se você ler aqui, o document root o padrão é var www.html. Então, para eu publicar uma página na internet nesse computador aqui, eu teria que copiar esse arquivo para essa pasta aqui do meu computador. Tá? Então, se eu olhar essa pasta aqui, lá no meu computador aqui, /var, /www, /html, tem lá alguns documentos. Então, por exemplo, esse index aqui é esse documento aqui que eu estou vendo. Tá? Como eu não especifiquei qual é o nome do arquivo que eu quero receber aqui, ele me dá o index. Então, se eu olhar aqui, vamos dar uma olhada nesse arquivo. Eu quero abrir ele com um editor de textos. Vamos abrir aqui com o Visual Studio. Então, se você olhar aqui, vamos ver se a gente identifica. Vamos ver como começa esse arquivo aqui, ó. Ele tem uma imagem aqui. A gente pode, sempre que você quiser ver o fonte de um arquivo, você pode dar Ctrl U, tá? Então você vai ver exatamente aquilo lá, ó, exatamente o mesmo arquivo. Isso aqui é CSS, a gente não viu ainda, vai ver. Mas tem um It Works aqui, tá vendo? It Works. Vamos ver aqui onde que aparece isso no meu documento. It Works, tá vendo aqui? It Works. É esse documento, tá? E é esse documento aqui, ó, que eu abri lá direto do disco. Deve ter aqui, você deve estar reparando que é o mesmo arquivo. E aqui. O It Works aqui, tá? Então é esse arquivo aqui, tá? Se eu quiser eu posso trocar, ó. Funciona. Salvei. Se eu der um refresh na minha página aqui agora, vendo aqui, funciona. É esse arquivo que está lá no var www.html. Esse é o diretório padrão do Apache. Quando você instala o Apache, o diretório onde você tem que colocar, a pasta onde você tem que colocar os documentos, é esse, var www.html. Isso pode ser mudado, isso é configurável, mas dificilmente se muda, né? Normalmente não se muda essas coisas, tá? Se eu quiser receber um documento diferente, é só colocar o nome aqui. Por exemplo, eu estou vendo aqui que eu tenho um documento lá na pasta do root dos documentos do Apache, um teste HTML. Então eu posso especificar aqui, ó, eu quero receber o documento teste.html. Esse é o teste, esse é o arquivinho teste lá, vamos conferir. Ó, se eu pedir aqui, tá difícil aqui, vamos abrir aqui com o Visual Studio. Opa, cadê? Não abriu? Não, estou tentando abrir, eu quero o teste, né? Esse aqui. Aqui, tá aqui, ó. Esse é o teste, tá? Então é esse aqui. Se tiver dentro de uma pasta, não tem problema. Por exemplo,
Vamos criar uma pasta aqui. Nova pasta. Eu vou copiar esse teste aqui lá para dentro dessa nova pasta. Tá? Não tem problema. Agora, se eu der um refresh aqui, not found, porque não achou esse arquivo aqui. Ó. Por quê? Porque agora ele está na pasta nova pasta. Tá? Se eu der um enter aqui agora, ele achou o arquivo. Por quê? Ele está pegando o arquivo teste que está dentro dessa pasta que eu especifiquei direitinho o endereço aqui, ele achou lá o documento. Tá? Então, basicamente, publicar um documento, uma página na internet, é copiar para um servidor. Né? Então, é mais ou menos o processo que eu fiz aqui, só que tem que ser uma máquina que tenha conexão global, se você quiser que as pessoas possam acessar essa página globalmente. Não é o caso do meu computador, esse aqui que eu usei para demonstrar agora. Então, no próximo vídeo, eu vou procurar um provedor, né, um servidor, onde a gente possa publicar uma página e ela fique acessível. Né? Existem servidores gratuitos. Vamos dar uma olhada nisso, mas no próximo vídeo.